Fala, meu povo, começando mais um ExudaCast. Eu sou Júlio César Martins e o programa de hoje tá muito especial. É um programa super importante, eu acho. A gente vai falar sobre a mulher. Tá chegando aí o Dia Internacional da Mulher. Desde já, feliz Dia das Mulheres aí para todas elas. Vocês merecem muito e muito mais ainda. Mas hoje o programa, a gente vai falar sobre esse novo olhar, sobre ser mulher hoje, a mulher na sociedade. Vai ser muito especial. E antes de apresentar quem vai nos ajudar, né, nesse bate-papo, eu queria falar com você que está aí nos assistindo, pedir para você se inscrever no nosso canal aqui da Faculdade Exuda no YouTube, curtir, compartilhar, ativar o sininho. É muito importante para a gente você fazer isso. Te lembrar que a gente também está no Instagram, @ExudaCast. Lá você vai ver vários cortes de programas anteriores da gente. Vai ter o cronograma com os nossos próximos episódios, quem a gente vai trazer para os próximos programas. E te lembrar que esse programa aqui, amanhã, vai estar no Spotify. Você pode abrir seu aplicativo, pesquisar ExudaCast, dar o play, se estiver no trânsito, na academia, em casa, né, fazendo aquela faxina. Enfim, dá o play aí, porque vai ser muito legal pra gente, tá? Pra começar o nosso programa, vamos começar pela convidada da casa, né? Professora, psicóloga, Mônia Calazans. Mônia, um prazer. Mais uma vez, a gente fez um programa recentemente, né, aqui. Sim. Prazer estar com você novamente pra gente falar sobre um assunto tão importante, tão essencial, né? Com certeza. Eu agradeço mais uma vez, né, a ExudaCast de me receber aqui nessa mesa incrível e poder contribuir com o programa e com as pessoas que assistem sobre um tema essencial, com certeza, trazendo uma nova maneira de olhar para esse dia tão especial que é o Dia da Mulher. Agora vamos trazer para cá, Josué, nossa próxima convidada, Carla Novaes, administradora, que vai nos ajudar a bater esse papo sobre o papel da mulher hoje. Isso. Carla, um prazer te receber aqui. A Prazer é gente, meu. a gente se encontrou na entrada aqui da faculdade, da Isso. Exuda, a gente já pôde começar a bater esse papo. Isso. Carla, muito prazer, tá? Um prazer. Eu queria primeiramente agradecer, não é, pelo convite, a participação, é uma honra para mim. Eu até falei para a Mônia estar aqui com vocês. E assim, acho que é um tema importantíssimo, né, que está em bastante evidência. E vamos lá, vai dar tudo certinho. Agora a nossa última convidada é Ana Roberta Oliveira, que é advogada da União. Assim, queria te agradecer também e queria dizer que a sua contribuição como das nossas colegas aqui vai ser muito importante para esse tema hoje, tá? Muito obrigada, Júlio, Mônia. Um prazer conhecer aqui nossa convidada também e dizer que, de fato, é um momento muito especial, porque eu acho que debater a mulher é sempre a gente criar uma oportunidade para discutir temas que são extremamente importantes na sociedade, sabe? Então, agradeço a Exuda e eu tenho certeza que hoje será um momento muito especial para todos nós. Agora, eu queria começar o programa fazendo aquela perguntinha mais geral, que aí vocês podem responder de uma forma mais até individual, assim. Eu queria perguntar para vocês o que é que significa ser mulher hoje, em 2026, com o mundo que a gente vive hoje, com a sociedade que a gente vive hoje. O que significa ser mulher hoje para vocês? Aí eu deixo aberto para vocês decidirem aí quem vai falar primeiro, quem não vai. Bom, eu acho que ser mulher hoje é a capacidade de você compatibilizar diversas funções que há algumas décadas atrás muitas mulheres não tinham, né? Então, hoje é uma aspiração de toda mulher ser uma profissional, independentemente da área que ela escolha, e que isso vem cada vez mais se tornando algo importante para a construção da identidade feminina, né? Eu acho que como a gente passou um período de vácuo de possibilidades de que a mulher pudesse se revelar como um agente importante socialmente falando, nesse momento a mulher tem essa ânsia ou essa avidez ou essa vontade de querer demonstrar que ela é tão capaz quanto o homem, né? E eu acho que esse é o momento para a gente debater exatamente também essa capacidade feminina e tudo o que durante a história nos fez chegar nesse momento, né? Então, conciliar a vida profissional, a maternidade para aqueles que escolheram a maternidade,
a vida de casado para quem escolheu a vida de casado. E todas as funções, antes aqui, quando a gente começou, a gente, assim que eu sentei na cadeira, eu falei pro Júlio, né? Eu disse, Júlio, ó, a mulher não para. Eu tô aqui sentada, esperando começar, mas a gente tá aqui fazendo um pagamento, um Pix, né? A gente tá escolhendo, respondendo a tia da van que vai buscar o filho na escola. Então, assim, são muitas atribuições. E esse talvez seja o grande desafio da vida da mulher hoje. Pegando esse gancho que a Ana trouxe, né? Sempre que pensamos no Dia da Mulher, a gente pensa em conquistas, né? Vitórias, superações. Mas eu faço uma pergunta mais honesta. Por que as mulheres fortes estão tão sobrecarregadas hoje em dia? Eu acho que ela traz esses papéis que a Ana trouxe, múltiplas funções, múltiplos papéis, e ela carrega isso desde sempre, né? Olhando pela parte histórica. E hoje ela fica se perguntando, qual é a minha identidade? O que é que eu tenho que fazer dar conta de tudo? A resposta que eu vejo muito na clínica é, eu preciso dar conta de tudo. Virou um padrão. Virou um padrão, né? Eu não posso... Se eu não estiver alcançando isso, eu estou atrasada, eu não estou acompanhando, né? Esse movimento das mulheres, de crescimento e tudo mais. E termina que pode se tornar uma pressão para ela. Né? Muita pressão interna e das pessoas. Nós mudamos muito rápido ao longo da história. Hoje nós temos escolhas impensáveis que há décadas não tinha. Essas mudanças foram tão aceleradas que, ao meu ver, a sociedade, nem a própria mulher, parou para se organizar nesse processo. E aí surgem esses dilemas, esses paradoxos, né? No modelo antigo e no modelo atual. E eu acho que ela se sente, sim, sobrecarregada pensando nisso tudo. Então, ser mulher hoje é um grande desafio, mas também, claro, né, grandes conquistas que a gente tem que celebrar. Mas olhar para essa mulher também com essa atenção dentro da saúde. Isso, para mim, quando ele, né, puxou aí o tema, para mim, ser mulher, resumindo em 2026, também aproveitando a fala de vocês, para mim vem uma palavra, é perseverar, ser forte. A Mônica falou da questão de mulheres que se sentem sobrecarregadas, né? Então, assim, eu acho que o 8 de março é uma data para a gente celebrar as conquistas, né? E as que já alcançamos e as futuras conquistas pela equidade, enfim. Sim. E buscando sempre o equilíbrio. Né? Mônica, como psicóloga, ela levantou bem a questão que eu acho que tem pairado sobre muitas mulheres. Sim, eu acabei me lembrando aqui essa questão do equilíbrio, né, que a gente tenta. Porque, assim, nessa transição do antigo com o novo, que eu até brinquei que a gente está nesse meio, eu acho que a sociedade não acompanhou as mudanças ainda. Eu acho que ainda está nessa transição. E a gente sofre os efeitos, né? Eu percebo, assim, que se a mulher... Se eu escolho, né? Ela fica escolhendo o tempo todo papéis. E se eu escolho ser profissional, eu sou criticada. Se eu escolho a maternidade, eu sou julgada. Se eu tento equilibrar, eu me sinto ou me dizem que eu estou insuficiente em cada um dos papéis. Então, e aí? Então, eu tenho que ser competente, eu tenho que ser saudável, né, fitness, eu tenho que ser uma mãe amorosa, e, enfim, e provar o lugar que eu conquistei, tá? Porque, assim, você conquistou, você não queria, então vai lá e prova que você realmente é boa, continua fazendo tudo, equilibrando várias bolas no ar sem deixar nada cair. E ela acaba nem aproveitando tão bem essas conquistas nesse movimento de querer sempre fazer, não errar. Eu vejo isso muito na clínica, medo de falhar, né? Medo de errar, medo de não conseguir. É uma constante pressão e provação, assim, né? Como acho que você falou muito bem. É que a mulher parece que está sempre tendo que se provar todo dia e pode ser a menor tarefa possível, a mais simples, e ela precisa se provar, como se ela não conseguisse fazer todas as coisas dos âmbitos da vida dela. Para cumprir, né, essa expectativa que estão colocando sobre Além disso que você falou, acredito que tá uma mudança tão constante que nem a sociedade às vezes entendeu como é que tá esse novo papel, esse novo mundo, vamos dizer assim. Sim. E nem a sociedade sabe o que cobrar e cobra de tudo. Assim, tudo virou tá geral, errado, tudo virou tá geral, errado, né? Justamente para essa transição, eu acredito. Exatamente. E nessa linha que vocês estão falando, é muito importante ressaltar que a mulher ela precisa se apropriar de si mesma, né? Quanto mais ela se conhece, ela está habilitada
para dizer assim, será que essa pressão social faz sentido para mim? Não é Perfeito. verdade? Porque assim, como Mônia muito Isso bem mesmo. falou, você hoje tem que ter um corpo de atleta, Uhum. você tem que ser muito bem sucedida, você tem que ser mãe. Há mulheres que não querem ser mãe Sim, e tem todo o direito. Sim, claro, né? claro. E, enfim, então assim, mas será que todas essas exigências fazem sentido para mim? Quem é que eu sou? Isso Né? mesmo. O que importa para mim? Será que tudo que é posto numa rede social e começa um movimento como o do Morango do Amor? E todo E, mundo e vai. como vai ser a vida de quem não gosta de morango? É, Né? Então, assim, é Exatamente. isso que a gente precisa ver. Que Perfeito. nem tudo o que a sociedade tenta nos impor, a gente precisa abraçar. E é o melhor para mim, nem sempre. Não, eu nem tenho que olhar sempre. como eu funciono, quais são os meus limites, Isso. fazer escolhas mais assertivas. Exatamente, dizer não. Dizer não. Né, Mônia? Primeira coisa. Então, assim, eu preciso dar os limites. Sim. Sabe? Isso em todos os aspectos, profissionalmente, dentro da família, né? Cada vez que as pessoas tentarem invadir a sua vida, você tem que ter segurança para dizer assim, ó, você está ultrapassando seus limites. Isso. Para mim, isso não Sim. faz sentido e eu tenho esse direito. Então, assim, a gente trazendo todos esses pontos, assim, de mais pressão, de provação, vamos dizer assim. Para vocês acham que a mulher moderna, apesar de ser mais moderna, vocês acham que elas estão enfrentando mais liberdade ou às vezes mais cobrança justamente por essa modernidade e toda essa mudança? Eu acho que os dois ao mesmo tempo. Na minha opinião, acho que está caminhando tudo isso junto. Ela tem uma força que é Corda necessária, bamba, né? que é importantíssima, mas ao mesmo tempo que eu sou forte, isso me traz uma exigência, né, maior de escolher melhor, de acertar. Então, assim, é um contraponto, né? Eu ganho alguma liberdade, mas eu tenho que escolher o tempo todo. Eu sou pressionada a isso pelas pessoas e tudo. Então, é um momento muito incrível nosso, de muitas conquistas, mas se nós não pararmos para pensar que caminho que, se eu não estou me conhecendo, se eu não estou colocando limites, na verdade, essa força pode se tornar vulnerável, né, ansiosa. Eu posso me sentir, eu vejo muito síndrome da impostora, aquela que, né, que fala que eu faço, mas eu não acredito que aquilo que eu faço realmente é competente, autocobrança, É isso. autocrítica exagerada. Autocrítica, Então, isso tem que ser visto para que a gente tenha um futuro de verdade, né, a longo prazo, com essas conquistas sendo realmente valorizadas, realmente vividas. Então, acho que nem é sobre ser forte ou incapacidade, não. Acho que é olhar para as suas conquistas que você já fez, reconhecê-las, né, e nem, né, buscar mais antes de viver as que você já conquistou. Ô, Mônia, Eu vejo uma corrida disso só também. trazendo pro teu lado como psicóloga, assim, como tu acha que essa sobrecarga afeta a saúde mental da mulher hoje em dia, assim, na tua experiência profissional? Tu vê que realmente as mulheres estão ficando sobrecarregadas mentalmente, que isso tá afetando de uma forma muito efetiva elas, assim? Muito, muito. Eu vejo muito isso na clínica. E ela se sente sobrecarregada física e mentalmente, né? Ela se cobra de que ela precisa conseguir. Ela não sabe pedir ajuda porque ela aprendeu que ela tem que ser forte. E às vezes que ela se mostra vulnerável, ela é criticada, né? Pelas pessoas que possam. Nossa, mas você era tão forte. Então, às Tá vezes ela tão não tem sensível, direito, tá né? tão sensível. E Meu às vezes Deus. pede ajuda e nem é levada a sério. Não é levada a sério. Não recebe ajuda. Você ajuda Isso. né? Ajuda sempre a todos, mas quando é sua vez de pedir, Perfeito. acho que o pessoal olha e... Ah, não, o cara se vira. E eu percebo assim que na clínica elas têm realmente receio de pedir ajuda. Porque eu acho que aí eu me preocupo. Porque nesse papel todo que ela carrega, ela fala, não, mas se eu pedir, eu vou É um medo de mostrar fragilidade, talvez, que né? Exato. Eu me lembrei agora de um livro da Brené Brown, acho que é isso, Brené Brown, acho que é Brené, que ela fala da vulnerabilidade e coragem, né? Que ser forte não necessariamente não é mostrar vulnerabilidade, pelo contrário, né? É você mostrar que você está buscando uma autenticidade. Eu acho isso muito bacana, eu acho que é sobre isso. E eu acho que a gente ter esse olhar realmente sobre as mulheres, esse movimento de modelo antigo com modelo novo, e não ficar só pautado, vamos buscar mais, vamos conquistar mais, porque isso acho que sobrecarrega mais. Mas não,
aceitar onde você já está, né? Viva isso, vá com Isso. calma, né? O mundo, ele tá ali para você conquistar, mas realmente é sobre comparação, uma exigência, ou realmente, como a Ana falou, isso faz sentido, isso realmente me faz feliz. Exatamente. Ô, Carla e Ana, posso chamar Ana? Claro. Pra vocês acham que, assim, por isso e diante disso, existe meio que um padrão invisível, que às vezes é muito visível, de perfeição, assim, imposto às mulheres? A mulher tem que ser assim, assim, assado. Vocês acham que existe esse padrão, assim, que... Eu ia perguntar um padrão invisível, mas que, assim, como é imposto, muitas vezes é visível, entre aspas, Eu né? acho que mesmo inconsciente, em alguns casos, existe sim. Né? E a gente, sem querer, eu acho também, inconscientemente, luta para seguir, né? Diariamente. Para repetir, né, esse padrão. Exatamente. Mas é aquilo que a gente estava falando no início, né? Eu preciso me trabalhar para fazer com que essas forças externas não venham me atingir, né? Porque esse padrão, muitas vezes, ele é ilógico, né? Ele é irracional, ele não entende as especificidades de cada ser humano. Nós somos seres humanos únicos, né? São ideais impossíveis, eu costumo dizer. Exatamente. Então, quando a sociedade diz você tem que ser isso, é como se fosse uma imposição, né? Então, hoje eu considero como uma das questões mais importantes para a saúde da mulher é a saúde mental, sabe? A gente vive um momento de grande pressão, sabe? E muitas vezes essa mulher está sozinha, não tem uma rede de apoio e tem vergonha de se expor. Essa é uma realidade, né? Por esse mito da força que a mulher sempre tentaram nos dizer que nós não éramos capazes, que nós não tínhamos força. Até né? porque isso é imposto há décadas, centenas de anos. Então, assim, é estrutural, não é individual, é cultural. Isso, para você vai ter além ideia, do individual. Charles Darwin, na sua teoria evolucionista, ele acreditava que a mulher ela era inferior do ponto de vista cognitivo do que o homem. Até algumas pessoas o chamam de misógino, né? Que eu nem gosto muito desse termo. Mas, assim, a gente precisou mostrar à sociedade que a gente era capaz, né? E aí, no momento em que você reconhece uma fragilidade, você está meio que inconscientemente, no inconsciente coletivo também, dizendo assim, tá vendo que a mulher não é capaz? Isso, perfeito. Né? É isso e mesmo. outra, assim, nós somos essencialmente fortes, né? Para vocês terem ideia, eu também vi recentemente um estudo demonstrando que na época dos neandertais, a mulher ela tinha padrões físicos como das atletas de hoje em dia. Porque a mulher não ficava dentro das cavernas fazendo chazinho para o seu filho, não. Ela tinha que caçar, ela tinha que lutar pela sobrevivência, ela tinha que enfrentar as intempéries, as mudanças climáticas, sair mudando de um lugar para outro. Então, embora elas tivessem na época estaturas mais baixas, mas o físico da mulher era muito robusto, muito fortalecido. Então, assim, aquela mulher, né, que é um ancestral nossa, anterior até o Homo sapiens, ela já era forte. E nós somos fortes, porque eu acho que a nossa psique é organizada, né, Mônica? Sim, e por isso que a gente bem. precisa, sim, procurar ajuda terapêutica, um psicólogo, para fazer a gente reconhecer nossas forças e nossas fraquezas, mas nos demonstram que nós temos um papel decisivo na sociedade, na família, na nossa profissão. Mas a mulher só vai entender isso quando ela se apropriar da sua força. E acho que isso é um exemplo muito prático, porque assim, se a mulher não fosse tão forte, ela não ia aguentar essa sobrecarga toda que tem sobre ela. Porque isso não tem sobre o homem. Então, assim, se a mulher não é tão forte, fatalmente ela não ia aguentar todos esses julgamentos, tudo isso que é imposto a ela, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu fiquei pensando assim, né, que esse movimento da mulher forte, tudo que vem, a sociedade, quando os papéis mudam muito rapidamente, você percebe uma crítica social aumentada, né, um certo ataque, né, de certa forma, acho que, não sei, né, eu vou fazer um contraponto com os feminicídios. Eu acho que essa dificuldade de aceitar,
né? Também, não vou dizer que é isso, mas eu acho que contribui, né? Para a sociedade que ainda não se acostumou com essa mulher que está tomando decisões, escolhas da sua vida, né? De término de relacionamento. Não, eu quero outra coisa para minha vida, enfim. E esse modelo ainda patriarcal, né? Estrutural, ainda recai sobre nós, né, infelizmente. Você citou um ponto que eu ia até entrar um pouco mais à frente, mas você falou sobre feminicídio, que infelizmente é uma coisa que ainda está muito presente. Inclusive, essa semana eu vi vários casos no Rio de Janeiro, até de menor de idade. Então, assim, é algo muito absurdo e que ainda ocorre com tanta frequência e afeta tanto vocês. Eu não sei, talvez, Ana, não sei se por ser do direito, ela tem um pouco mais de contato com, vamos dizer, a parte do direito mesmo, mas assim, para vocês, como é essa situação? Porque eu acredito que, assim, vendo essas coisas, chegam também traumas, medo de andar na rua, sei lá, seja no trânsito, seja andando de algum lugar para outro, medo de ser assaltada, medo de ser sequestrada. Enfim, como é isso para vocês, assim? Porque realmente Constante é um tema ameaça, muito né? chato, é um tema muito absurdo, né? Exatamente. Eu acho que esse medo termina pairando realmente a mente de todas as mulheres, né? Embora eu não tenha dados estatísticos aqui, mas eu acredito que o feminicídio está muito associado à passionalidade, né? Eu digo isso assim, na minha época, né, que eu tive a minha segunda infância e adolescência entre os anos de 80 e 90, quando um homem levava fora de uma mulher, ele fazia uma música, né? Então, assim, hoje em dia, as pessoas matam a outra pessoa. Então, onde foi que, enquanto sociedade, nós erramos? Sabe? Porque o direito, ele reflete uma sociedade. Ele existe para a sociedade e também é reflexo das exigências sociais. Então, essa incapacidade de frustração, sabe? De receber um não, de não ter a capacidade de resolver as coisas através do diálogo, de entender seus próprios limites. Então, assim... Sentimento de posse que tem muito, a gente vê muito assim, uma mulher que acabou um relacionamento e seguiu a vida, encontrou outra pessoa, e aí o ex-marido, namorado, enfim, o ex-companheiro, vai lá enfim, até os comete filhos, algum né? crime. Exatamente. Exatamente. Recentemente vimos essa situação onde o marido, para atingir a mulher, ao que tudo indica, ele assassinou os próprios filhos e depois se matou, né? E sem qualquer julgamento aqui prévio, né? Porque a gente não conhece as circunstâncias do caso, mas assim, até esse fato do se matar é uma fuga. Eu não quero encarar a minha responsabilidade. Exatamente. Né? Então, assim, que ser humano tão incapacitado de lidar com seus problemas pode resolver a situação de uma forma, e ao que parece, com o objetivo de atingir a mulher, porque naquele momento ele destruiu a vida dela. Ela está viva, mas está com a vida destruída, porque ela perdeu os seus 2 filhos, né? Então, assim, parece que na sociedade estamos começando a perceber a existência de pessoas que estão se tornando até monstros sociais. E será que tem a ver com essa mudança que tem rápida historicamente? Nossa, isso que eu tento pensar, né? Talvez uma dificuldade de Talvez aceitar. uma dificuldade de aceitar esse né? novo modelo, novo papel, sair do antigo para o novo modelo, né? Eu acho que tem, Acho tem que um sim. pouco a ver também. Acredito que sim, né? Tu concorda, Carla? Tu sente também que existe esse medo? E o que você falou sobre o sentimento, o meu sentimento é de choque, porque assim, eu não sei se está divulgando mais ou se está aumentando a quantidade de feminicídio, porque eu acho que praticamente toda semana, infelizmente, a gente vê uma notícia de violência ou de feminicídio. Sim. Não é? Aí eu achei interessante uma frase que ela falou agora na fala dela, onde foi a falha, né? Nessa geração. Porque, como ela falou antes, eu não sei se não era divulgado, acho que, né, a gente não sei com certeza, como ela falou, não tenho dados estatísticos, mas antes o homem fazia uma música, né?
ia ficar deprimido fazendo uma música, né? Digamos As assim. músicas de Léo Jaime, né? A Mas gente eu acho vê que muito. também antes as mulheres davam menos fora do que Pode hoje. ser. Eu acho que isso Elas aconteceu. se Então, eu sentiam... acho- Elas se sentiam mais obrigadas ao modelo Exato, antigo de exato. mesmo estando feliz permanecer. Aí leva justamente a pergunta Isso. ao que Ela vocês se- levantaram, que ele levantou. Será que as transformações estão Eu levando a essa acredito que consequência? sim. Né? É. Pode ser. Eu acho que É bom pra, é um caso Acho pra que tudo, estudar, né? hein? O acesso à eu penso- informação, internet, eu acho que Também, até assim... o Se tem uma empoderamento. pessoa, se tem um homem capaz de fazer isso, talvez ele se sinta mais capaz vendo notícias e vendo que isso acontece. Então É talvez um isso... movimento. E assim, hoje com a exposição das redes sociais, né, a mulher ela se torna também um objeto de desejo, Sim. né? Então quando Mais você exposta, né, Ana? exatamente, ele percebe que sua mulher é uma mulher que aos olhos dele é uma mulher valorosa no aspecto de que é sim. bonita, de que se produz, se cuida. Ele tá no imaginário dele pensando assim, a qualquer momento eu posso ser traído, e né? Então O assim, por- risco aumentou nesse o risco sentido para aumentou, a cabeça né? deles, né? Então, assim, é importante, eu digo, ó, gente, a gente vive hoje uma epidemia de saúde mental. Sim. Isso tem que ser reconhecido, eu acho, até pelos órgãos competentes, Sem sabe, dúvida. pelo Ministério da Saúde, porque as pessoas precisam se tratar em todos os ambientes. No ambiente escolar, você percebe mães ou pais desajustados. E não tem atalho para a saúde mental, a não ser Não realmente tem. parar para cuidar dela. Exatamente. Aí isso reverbera, reflete nos filhos. Sim. Entendeu? E no nosso futuro. Então, Porque assim, as Mônica crianças são o nosso sabe, futuro. nós que somos mães, nos deparamos com um problema hoje em dia que muitos conflitos escolares, Muitos. sabe? E aí começam a atribuir o problema à criança. O problema não está na criança, o problema está na família da criança. Uhum. Que família Exemplos, é essa? o que ele vê em casa. Isso, Enfim. é presente essa família? Tem tempo para seu filho? Conversa com seu filho? Não transfere toda a responsabilidade da educação para o colégio, porque o colégio não tem a responsabilidade de educar o seu filho. Ele tem a responsabilidade de ensinar ciências, matemática, história, geografia, português, inglês, entendeu? Agora, o que a gente vê é que muitas famílias entregam os filhos e dizem assim, ó, se vira que eu quero o menino pronto, entendeu? Então, assim, tudo entra nesse contexto de discussão da mulher, porque afeta a vida da mulher, sabe? Isso traz problemas, inclusive, de ordem emocional e mental, porque você, às vezes, não consegue lidar, resolver com um problema que é um problema, na realidade, da sociedade. É. Eu disse uma coisa no programa anterior que a gente fez com o Mônica, que eu vou repetir aqui. Não sei se vocês concordam, mas assim, eu acho assim, que todo mundo deveria fazer, nem que seja por um período, mas devia fazer uma terapia. Porque assim, por mais que você ache que não tenha problema, beleza, você não tem, mas você pode evoluir em algum ponto. Sim, Você às sim. vezes nem sabe que tem algum problema, alguma questão a tratar, e lá você descobre. Então, assim, pra mim, acho que todo mundo deveria, nem que seja por um período, fazer Eu concordo. terapia. Eu espero que você sempre repita isso no programa, tá? é. Pode repetir Eu quantas acho isso vezes muito você importante. quiser. E não faz terapia só se eu tiver um problema, Isso. né? Eu preciso me abrir ao processo até para entender se realmente o que eu acredito que está bem, está realmente bem. Porque nós vivemos também muitas pessoas cegas, com vendas nos olhos, com uma vida paralisada, sem prosperar, né? Sem prospectar, e culpando, às vezes, o destino e tudo mais. E quando ela chega na terapia, que ela começa a olhar para si de uma forma diferente, ela percebe que as escolhas que ela fez a levaram até lá e que é possível, sim, fazer mudanças importantes. E gerar essa motivação faz toda a diferença na vida da pessoa e de quem está em seu entorno, seja família, seja, enfim. Então, a terapia não é só, eu só vou quando eu tiver um problema? Não. Existe a prevenção. Por que a gente previne na saúde física e não previne na saúde mental? Exato. Porque só se fala de emergências psicológicas, surtos e tudo. Porque não teve prevenção. Prevenção. Só chega nesse ponto quando você não previne. Uhum. Então, ponto. Isso. Muito importante concordo. isso, Muito né? importante. Trazendo ainda, eu queria, mais na frente eu quero trazer mais o lado profissional, assim, da mulher, porque em termos de igualdade de oportunidades, de cargos de liderança, mas antes, como a gente tá tratando dessa parte de saúde mental, de pressão, a gente tava conversando em off sobre uma coisa que eu acho muito importante, que é essa pressão de ser mãe
ou escolher não ser mãe? Ana estava falando sobre a questão das crianças na escola. Não vou dar spoiler aqui, mas vamos começar por você, Ana. Essa pressão de ser mãe e ser uma boa profissional, até a Mônia trouxe isso em uma resposta dela há um tempo atrás aqui no programa, mas como é hoje em dia? Porque eu tenho que ser uma mãe boa, mas eu tenho que ser uma profissional boa e eu tem que estar tudo certo, eu tenho que ver o lanche da escola dos meninos e tem a pressão, se eu sou mãe e eu trabalho, por que eu vou estar saindo de noite com minhas amigas? Por que eu vou estar viajando? Enfim, são várias questões que o tema traz. Como é isso para você sendo mãe? Olha, é muito difícil de lidar, né? Essa coisa de você compatibilizar essas funções, realmente ele traz uma sobrecarga, mas já falamos sobre a sobrecarga. Eu acredito que com organização. É preciso você ter uma mente muito organizada para você entender naquele momento qual é a prioridade. Se eu estou com um processo muito importante no meu trabalho, se naquele momento meu filho precisa falar comigo, eu vou ter que dizer a ele, você vai ter que esperar um pouco, porque eu preciso resolver esse problema. Agora, se meu filho está passando por uma situação extremamente difícil, tá, sei lá, hospitalizado, muito doente, ou qualquer outra situação que seja difícil, eu também vou dizer ao meu trabalho, agora eu não posso, porque agora eu tenho que olhar para o meu filho. Então, assim, eu deixei até de assumir cargos ou funções, porque o centro do poder está em Brasília, né? Uhum. E meu cargo, ele é um cargo federal. Então, as chances de crescimento profissional para nós acontecem de uma forma muito localizada. Você tem que ir para Brasília, certo? Mas eu sempre disse, eu não quero sair de Recife. Eu quero que minha família fique em Recife, é aqui que eu gosto de morar, de viver. Então, eu vou abrir mão de crescer profissionalmente, tá? Para ficar aqui, porque a minha prioridade é essa. Até os 10 anos de idade, eu não viajei a trabalho, entendeu? E algumas pessoas eu sei que até criticavam, mas eu respeito as escolhas de quem vai. Acho que naquele momento é uma escolha que, de fato, atendeu aquela pessoa. Mas, para mim, era mais importante ficar, entendeu? Acompanhando, porque meu filho foi muito desejado. Eu quis muito engravidar, eu quis muito ser mãe. Ser mãe sempre teve um papel central na minha vida. Uhum. Mas as coisas, elas não se anulam. Elas se complementam, mas a gente tem que entender o que é mais importante para a gente. Aí, antes de Carla falar, só complementando a sua fala, aí vem a culpa. Eu acho que a mulher sente culpa, né, assim, então tomar essas escolhas sem gerar essa culpa, eu acho que é um ponto para a saúde, não é? E o que acontece muito é culpa por tudo. A mulher se culpa porque fez uma escolha profissional e não da maternidade, ou não, ou fez da maternidade, mas o profissional fica ali, né? Aquele ecoando, por que você deixou de sua vida para cuidar de casa, nos momentos difíceis, acaba pensando, né? Poxa, será que valeu a pena? Mas, assim, por isso que é importante você saber de verdade o que você escolhe, né? Buscar isso, tá tudo bem ficar confuso, nós ficamos realmente em algum momento da vida, mas se reposicionar, né? Sem achar que esses papéis são determinantes para a sua vida e é assim, pronto, acabou. Ana colocou que, assim, ser mãe era um ponto central, principal na vida dela. Por outro lado, a gente tem aqui Carla, que já disse a gente aqui em off, nas nossas conversas, que ela escolheu não ser mãe. E que também eu acho que é uma pressão da sociedade, que a mulher tem que ser mãe, ela precisa, para cuidar dos filhos, cuidar da casa, termina sendo uma pressão imposta pela sociedade. Como é para você, escolhendo, e muito bem, com essa sua escolha de não querer ser mãe? Eu acho que você colocou muito bem, né? Usou a palavra certa, escolha. E eu já parei para refletir. Hoje em dia, eu até comentei com vocês que hoje em dia essa pressão diminuiu bastante. E às vezes alguém pergunta, tem filho? Não, e segue a conversa. Há uma época atrás, perguntar, mas por que você não teve? Mas não vai assim, né? Sentir falta. Hoje em dia não sei se o pessoal tá, né? Não puxa mais muito o assunto. Mas, enfim, é uma questão mesmo de escolha. Assim, aproveitar até que tem minha psicóloga aqui. Eu estava um dia, na época que eu refletia mais sobre o assunto, hoje em dia não, já tá resolvido, né? A escolha já está bem clara. Mas na época em que surgiu dúvida, no decorrer da vida,
eu parei para refletir puxando o antes, né, na minha infância. E eu lembro que quando eu era criança, em conversa com amigas, e eu lembro claramente das conversas, tá? Alguma amiga dizia, eu quero ter 3 filhos. Eu quero 2. E eu dizia, eu não quero. Desde criança. Então, assim, eu acho normal, eu acho que é uma questão de escolha mesmo, tanto de homem quanto de mulher. E é isso, cada um. Não ter cedido a resolvido, pressão. E a importância de você não ter cedido a pressão da sociedade, porque tem que ter, mas olhou para dentro de si lá atrás, o desejo que estava dentro do seu Isso é algo coração. construído nela, né? É aquilo, É assim, muito não faz importante sentido para mim. Então tá tudo bem. Eu tô é livre isso. para fazer as minhas escolhas. Perfeito. E é isso que a mulher ela precisa ter em mente. Sim. Ô, Carla, e trazendo outra questão muito importante, a gente falou sobre maternidade, que é uma questão muito importante, mas o lado profissional, assim, a gente vê que por mais que tenha essa evolução, a gente vê que falta ainda mulheres em cargos de liderança, às vezes estão lá, mas com a questão financeira muito inferior à dos homens, oportunidades iguais dentro de um trabalho de crescimento. Como você enxerga essa questão, esse papel da mulher no lado profissional também? Assim, não no seu exemplo, mas assim, o que você enxerga da sociedade, De modo geral. entendeu? De modo geral. De modo geral, eu acho que a mulher tem conseguido conquistar espaços que não tinham conquistado antes, mas que ainda tem muito, o caminho ainda é longo, muito a conquistar. Né? Eu também não trouxe números, mas assim, há reportagens, né? Há dados que a gente vê que ainda falta muito. E que eu acho que o caminho é para a equidade, sim. Eu acredito que vai evoluir e que a gente vai conseguir alcançar essa equidade. Isso, eu acho que no momento em que a mulher ela demonstra que tem capacidade, né, esse distanciamento começa a se reduzir, sabe? Pelo menos assim no âmbito da administração pública eu percebo isso, né? Como não existem diferenças salariais, há a possibilidade assim dentro de uma mesma função de um cargo, então fica realmente mais evidente a necessidade da preparação técnica, do conhecimento, das habilidades, inclusive de liderança, como você falou, porque a habilidade de liderança precisa ser desenvolvida, nem todo mundo tem, né? Não é porque você é um excelente médico que você pode ser um excelente gestor de hospital. Sim. Não, entendeu? Sim, sim. Então, assim... E às vezes você pode até ser um chefe, mas você não é um líder. É diferente essa questão, né? E é muito importante, porque o líder, ele é a pessoa que ele consegue fazer com que a equipe se mova direcionada à consecução de um objetivo importante, né? Então, assim, esse mover, esse fazer mover é algo extremamente importante e nem sempre é inato, não é sempre que você tem que nascer com isso. Não, você pode desenvolver isso, mas é preciso estudo, autoconhecimento, conhecimento do outro, né? Então, Sim. hoje eu percebo a importância da interdisciplinariedade mais do que nunca. Sabe, essa coisa de você misturar as áreas e a gente aprender juntos, aprender sobre psicologia, sobre jornalismo, sobre a administração, entender o comportamento humano, sabe? É isso que, de fato, vai fazer a diferença para o futuro. E acho que é exemplo também, né, Mônia? Assim, até para gerações futuras, quanto mais mulheres estiverem ocupando cargos altos e de importância, quanto mais mulheres estiverem em evidência, as próximas gerações vão ver, eu consigo, eu posso estar lá. Você acha que ainda existe essa resistência no mercado? Por que você acha que é uma questão, preconceito, rigidamente por ser mulher? Como você vê essa situação? Deixa eu olhar um ponto antes, assim, de alguns dados que mostram que hoje as mulheres ocupam posições que antigamente eram predominantemente masculinas, né? Elas têm alcançado isso. A gente sabe que a mulher, ela permanece na educação formal por mais tempo do que os homens, então isso é uma coisa maravilhosa. E as posições de liderança ainda ela não conseguiu a acuidade, como Carla disse, mas ela tem lutado, né, a favor de conseguir. Então não é sobre disputa, eu acho, com o homem. Eu não vejo isso
como muitas pessoas trazem. Eu não estimulo isso, que eu acho que não é Pra não sobre ficar uma isso. guerra, né? Não é guerra. Exatamente. Todos nós precisamos Exatamente. uns dos outros. E para a gente alcançar uma mudança efetiva, eu acho que não é por aí. Né? E eu acho que sim, quanto mais nós dermos esse exemplo, né, sem essa guerra, mais as gerações futuras vão realmente entender de verdade o que é o nosso papel. E não é sobre provar nada, porque acho que também isso nos sobrecarrega, de ter que provar o tempo inteiro. Então, eu visualizo um tempo em que isso não seja mais necessário, né? Que a gente faça para conseguir atingir níveis, como se diz, habilidades. Não é porque eu sou mulher que eu tenho que conseguir. Aí eu vou trazer um ponto aqui que eu acabei pensando agora. Essa coisa das empresas terem cotas, né? Para mulheres. É uma forma de colocar as mulheres em cargos, né? Predominantemente masculinos ou de liderança. Então, a empresa tem que cumprir 5%, tem que ser mulher do quadro. Existe isso. É uma exigência. E o que eu já percebi na prática, muitas vezes, é que a empresa contrata mesmo não tendo habilidade, só para cumprir a cota. E aí é uma crítica, né? Porque assim, e aí você coloca aquela pessoa, você acaba expondo essa mulher e não ajudando. Ao invés de ajudar, você, na verdade, está retrocedendo, né? Algo que não é, eu não vejo por esse lado. Exato. Isso não é valorizar, é apenas cumprir uma regra, né? Então, acho que tem que ampliar esse olhar para de verdade receber essa mulher na empresa, trabalhar os homens da empresa, para eles não terem. Porque tem, viu? Eu ouço isso no consultório. Preconceito, por mais que ela está ali dirigindo uma máquina, né, como homem, eles sempre vão fazer piadinhas quando ela chega, sorrisinhos, né, ali desconcertantes. E ela sofre isso no dia a dia, na realidade. É uma sociedade ainda predominantemente machista, né? Então, assim, e tudo é uma questão de cultura. Sim. E cultura, ela se muda, ela demora anos para mudar, mas ela pode ser modificada. Então, a partir do momento em que a gente começa a mostrar à sociedade a necessidade dessa mudança de paradigma, né, educando as pessoas a respeitarem umas às outras, independentemente do seu sexo, de suas escolhas, né? Então, assim, a gente passa para um outro patamar, né, Mônia? Sim, eu acho de que ser humano e não mulher. Isso. Não é sobre ser homem, mas é sobre olhar o ser humano. A gente está na superfície, né, da discussão. Então, assim, a gente precisa, embora existam situações peculiares de cada um dos sexos, mas a gente precisa ultrapassar isso e ver o outro como um ser humano. Sim, sim. Né? Todo ser humano ele precisa de respeito, ele precisa de educação, ele precisa ser reconhecido, ser valorizado. Todo mundo tem uma habilidade, todo mundo tem um dom, todo mundo tem uma vocação, né? E a sociedade precisa estender essa mão ao invés de apedrejar. E quando eu olho o ser humano de forma integral, eu não olho raça, né, etnia, eu olho o ser humano. Então, assim, nós temos as mulheres que sofrem preconceito, as mulheres negras mais preconceito, as mulheres negras, né, de baixa renda. Então, assim, é uma cascata, né? Que a gente vive, que a mulher vive em muitas camadas. Ô Carla, tu acha que essa evolução ainda não está na velocidade que as mulheres e a sociedade merece? Claro que hoje em dia a gente já vê mais mulheres em cargos elevados, enfim, tudo que a gente falou agora. Mas tu acha que essa velocidade poderia ser um pouco maior, poderia ser mais rápido? Porque assim, a gente já está em 2026 e a gente sabe tudo o que acontece ainda com vocês. Então, eu queria te perguntar, não podia ser mais rápido, né? Mais evoluído? Eu acho que tem evoluído bastante. Poderia ser mais rápido. Poderia, sim. Por sua pergunta, poderia. Tem alguns entraves, mas eu acho que tem evoluído bastante e a tendência é que continue. Ana, falando especificamente da parte do direito, assim, em relação à legislação, como tu enxerga isso? Assim, qual tu acha que foi a maior, vamos lá, o maior avanço jurídico em relação às mulheres no Brasil, assim, ultimamente? O que é que tu acha que evoluiu de uns tempos pra cá, nessa tua área que, isso é louvável, isso já deveria ter sido feito, o que é que falta ainda? Traz tua visão aí. Eu acho que a situação da mulher, ela começa a ser reconhecida
na sociedade como um ponto que realmente precisa evoluir, né? Infelizmente, nem sempre acontece por situações positivas, como o caso do infanticídio, do feminicídio, desculpe, do feminicídio. É preciso que situações de brutalidade, né, tristes, ecoem na sociedade para que o poder público comece a pensar mais. Mas nós temos legislação nessa área. Hoje nós temos o Ministério das Mulheres, né, desde a gestão anterior. Então, exatamente na busca de como é que eu posso lidar e tratar desses problemas da mulher. E eu acho que a questão central hoje, em termos de políticas públicas relativas às mulheres, é você tratar da questão da saúde. Hoje está muito focada ainda na questão ginecológica, de mamografias, de combate ao câncer de mama, mas existem outras questões, por exemplo, o Alzheimer. A mulher ela é muito mais propensa a ter Alzheimer do que os homens. Então, tem que ter uma política pública reconhecendo isso, sabe? A questão das creches, as mulheres de baixa renda para trabalhar, principalmente as de baixa renda, né? Sim. Elas precisam poder deixar seus filhos em ambientes seguros para que elas saiam, né? Então, assim, existem muitas questões que são peculiares mesmo. Às vezes o homem, ele termina um relacionamento e sai de casa. Eu vinha no Uber que eu estava conversando, o rapaz estava dizendo que ele namora com a moça tem 2 filhos, os 2 filhos portadores de autismo, né? E o pai foi embora. E aí esses filhos ficam com a mãe, que tem que trabalhar às vezes mais de 8 horas. Entre o tempo que sai de casa e retorna para casa, se vai bem mais de 8 horas, né? Porque vai pegar um ônibus, um transporte público. Então, a sociedade precisa entender isso e apoiar essa mulher, porque é uma mulher que também é um retrocesso, eu acho que, enquanto avançamos em muitos aspectos, mas as famílias hoje, elas estão muito mais desfalcadas, né? Os casamentos, eles se rompem com uma facilidade muito maior do que há décadas atrás, onde se tinha a presença de uma figura paterna dentro de casa, ajudando, claro, que às vezes nem tanto, mas estava ali presente. Hoje essa mulher ela é sozinha. As mães atípicas Mônia, sofrem. acho que esse exemplo é bem didático, como tudo volta para a saúde mental, assim, porque se essa mulher que foi abandonada pelo marido, com 2 filhos autistas, Imagina. que tem que trabalhar, que tem que pegar um transporte público, que aí entra em outros âmbitos da sociedade, que às vezes é falho, que, enfim, quanto ela não vai sofrer mentalmente para viver dessa forma, sem um apoio, às vezes não tem família por trás que possa ajudar. Sim. Tudo Principalmente porque isso, né? a mãe atípica, ela mais ainda do que quem não é mãe atípica, se dedica ao filho muito mais integralmente no sentido do cuidado, porque é necessário, é de clínica em clínica, né? Eu ouço isso das mães que eu conheço, que têm filhos com TEA, e elas falam, eu passo o dia inteiro por conta. É cada dia um profissional, né, correndo atrás, ou dos órgãos públicos, e etc., ou buscando respostas, né, buscando melhorias para a vida daquela criança. E como é que ela vai trabalhar se ela tem toda essa demanda? E se ela trabalha porque ela precisa para sobreviver, e essa criança, como é que ela vai se desenvolver dentro e ser estimulada? Vai ser julgada. Sim. Como é que ela vai deixar o filho ser estimulado cognitivamente? Porque nem ela está e nem ela pode levar a algum lugar. É meio que cobrir uma parte da vida e descobrir outra. Exato. Porque não tem como ela fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, né? E não tem como, e a conta não fecha. A conta não fecha. Simplesmente. Agora sim, meninas, a gente vem falando muito do presente. Eu queria fazer uma pergunta, acho que para trazer para o futuro. Mais de legado, assim. Eu vou começar por Carla. Carla, pra tu, assim, do jeito que as mulheres estão hoje em dia, com essa evolução, que ainda merece mais evolução, mas qual é o legado, tu acha, que as mulheres de hoje estão construindo pro futuro, assim? O quão importante é essa evolução para no futuro ter uma sociedade melhor? Eu vou fazer um comparativo, tá? Do passado. Eu até comentei com ela quando a gente chegou antes, a gente ficou conversando. Eu disse, eu vou calcular mais ou menos há uns 10 anos atrás.
tá? Tem uma amigona minha que ela comentou sobre o Dia da Mulher. Eu tava conversando, e era Dia da Mulher esse dia, tá? Aí ela tava conversando com meu pai sobre o Dia da Mulher, e ele falou, o Dia da Mulher é todo dia, né? É só para ganhar chocolate. E a mentalidade há 10 anos atrás, mais ou menos, eu falei para ela, é uns 10 anos atrás, porque eu lembro mais ou menos da época. Era essa, mais ou menos. Então, evoluiu bastante hoje em dia, ninguém mais, né? Essas Pelo menos. reflexões, Isso, né, essas reflexões. Não é só ganhar um chocolate, é Não. muito mais do que Isso, eu estava até lendo aqui, historicamente, minha primeira formação é história, tá? E eu estava até lendo, historicamente, há fatos. Na verdade, o Dia da Mulher foi estabelecido pela ONU em 1975, né, como o marco dessas conquistas das mulheres. Mas tem fatos, tem acontecimentos que a gente lê, não é, que foram marcantes, não é? Então, assim, vem de muito tempo. Então, se em 10 anos, mais ou menos, evoluiu para como está hoje, como era, eu acredito que daqui a 10 anos vai estar muito mais evoluído e pode ser que na discussão na mesa não seja mais na questão dessa luta para a gente provar, porque se uma mulher é nomeada para um cargo de chefia, ela vai ter que provar diariamente que ela, como mulher, vai dar conta. Não é? Se fosse um homem, talvez, né? Se não fosse uma mulher, ficasse mais onde ela se sobrecarrega. E na grande maioria das vezes, julgada muito mais exageradamente do que se fosse um homem. Aí ela se cobra porque ela quer, por ela mesma quer dizer todo dia que ela é capaz. A gente se cobra, não é? Eu fui nomeada, mas eu vou ter que dizer que está diariamente provando. Então, assim, eu acredito que daqui a 10 anos, considerando a evolução dos 10 anos atrás, vai estar muito mais evoluído. Eu acho que numa mesa como essa, a conversa vai ser outra. Né, mais leve, de que a equidade, né, alcançou, a gente está quase 100%, eu não sei se vai estar 100% já, mas a minha esperança é que esteja, e eu acho que sim, que para o futuro a gente vai deixar um legado bom. Tu concorda, Ana? Tu acha assim, como é que vai ser mulher na próxima geração, vamos dizer assim? Olha, vai ser mais fácil, ao que tudo indica, do que foi na nossa geração e dos nossos pais, né? Porque vai haver um amadurecimento social em torno dessas questões. E eu acho que a ocupação de mulheres em funções importantes, como você mesmo falou no início, né, Júlio? Isso daí serve de um parâmetro, de uma mudança de paradigma, que façam com que outras mulheres se espelhem naquele exemplo e digam, eu também posso chegar, eu também posso atingir. E a coisa mais importante, o legado real que eu acho que a mulher tem para a sociedade é o olhar humano, sabe? A mulher, ela foi treinada neurologicamente em milênios a perceber o ambiente, sabe? Ela sabe contextualizar. Por isso que sua namorada lhe disse, como você estava falando, enquanto você não consegue fazer três coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Todos os homens dizem isso. Porque a mulher, ela foi treinada enquanto o arroz está no fogo, ali cozinhando, eu estou trocando a fralda do meu filho. Pegando a roupa do varal. Eu estou pegando a roupa do varal. E assim, isso é uma coisa boa, vamos dizer, mas pode ser levado até para uma coisa ruim. Por que a mulher precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo? A mulher pode não fazer várias coisas ao mesmo tempo. E tá tudo bem, sem culpa. Tá tudo bem. O homem não faz? Eu não falei que eu não faço. Eu não faço. Mas assim, se a gente for. Mas assim, que bom que pelo menos ela consegue fazer. Isso. É assim, do ponto de vista da própria neurociência, a gente tem essa percepção mais aguçada, né? Essa capacidade de filtrar as sensações, os sentimentos. A diferença de emoção para sentimento qual é? A emoção é um ato involuntário. O sentimento, ele exige de mim uma decisão, uma escolha. Eu consigo interpretar a emoção e fazer uma escolha a partir do sentimento. Emoções, eu não preciso que nada... eu não tenho como dizer... Não exatamente. Exige essa construção sobre o outro, que nem o sentimento. Exatamente, Mônia. Mônia, como psicóloga, né, sabe explicar melhor do que todo mundo. Então, assim, a mulher, ela é mais treinada a isso. Os circuitos mentais, neurais dela, a capacitou para isso. Então, esse olhar humano, essa percepção do que está acontecendo ali, nas entrelinhas. Subliminar. Porque eu digo, vou enganchar a língua aqui. Mas, assim, isso é o grande diferencial da mulher. E por mais que ela conquiste socialmente altos cargos, eu acho que ela nunca pode deixar essa vertente do acolhimento, do afeto, do amor,
de ser o centro afetivo, Sim. que ela é um papel que ela exerce tão bem, né, Sim. dentro da sua família, independentemente de qual seja a sua estrutura Sim. familiar. Mas a mulher, ela não pode se perder, ela não pode se masculinizar demais, ao ponto de dizer, assim, agora eu não sou mais mulher, né? Ô, Mônia, aí, pra tu, estendo até outra pergunta. A gente falou das transformações lá no começo, que, pô, às vezes a sociedade nem ainda sabe como é que, em que Sim. momento tá. Será que daqui a 10 anos, vamos colocar assim, a gente já vai estar mais estabelecido com esses, que não é a palavra, mas assim, esse novo padrão de mulher? Pô, agora a mulher Agora dessa vai, né? forma, assim, não para de enxergar a mulher desse jeito, porque agora é desse jeito. Será que vai estar assim? Vamos Olha, conjecturar aqui. sendo bem realista, eu acredito muito nas mulheres, muito mesmo. Enfim, eu gosto muito de estudar sobre isso, sobre esses fenômenos, né, históricos até. E olhando para o futuro, eu acredito que não é sobre conquistar mais, mas sobre sustentar o que ela já conquistou. Porque senão ela acumula conquistas, mas não consegue sustentar. Então a E sobrecarga acho que não até vai diminuir. aproveitar, né? Viver aquilo Viver, que né? ela fez. Porque eu vejo que ela não vive e vai buscando algo, mas ela não está de verdade naquele lugar que ela conquistou. Então, acho que isso é primordial, né? Então, ela tem que acordar para esse movimento, para ela não, vamos dizer, dar um tiro no pé, na verdade, né? Porque ela vai conquistar títulos, mas e aí? De verdade, ela está feliz? E para isso, ela vai precisar, como a Ana falou, de acolhimento, de uma rede de apoio, de estabelecer limites, de fazer escolhas mais conscientes, né, de saber dizer não. E aí sim ela vai conquistar um espaço verdadeiramente, vamos dizer, saudável para a vida dela e possível. Sim. A gente vai se encaminhar pro final do programa. Nessa última parte eu gosto assim de se quiser deixar rede social para entrar, para divulgar algum trabalho, alguma coisa, pode, vocês, o espaço está aberto, mas eu queria deixar uma última provocação, vamos dizer assim. Se vocês pudessem deixar uma mensagem tanto para a Carla, a Ana, a Mônia do passado, as que vão vir do futuro, para a mulher, assim, qual mensagem vocês deixariam? Começar por Carla. Qual mensagem tu pode deixar para as mulheres? Eu vou puxar do início da palavra que eu usei para definir o que seria a mulher em 2026. Eu vou usar a palavra perseverança. Continue perseverando, que está dando certo. Eu diria, acredite em você, seja uma pessoa autêntica, não seja modelo, sabe? Obviamente que existem modelos que a gente se espelha, né? Mas, assim, não abra mão da sua essência, sabe? Porque a beleza está exatamente na individualidade. Então, assim, não queira ser um produto da mídia, algo fabril, repetido, toda mulher tem que ser isso. Não, avalie o que é importante para você, seja você. Como você falou lá atrás, cada um tem sua especificidade, né? Então seja você, né? Exatamente, e siga em frente, vai ser feliz. É isso. E cuide de sua mente, né? É isso. Bom, aí, eu Mônia? diria o seguinte, não carregue tudo sozinha. Peça ajuda. Não se coloque nessa posição de que eu sempre tenho que. Não, você não tem que, né? Você tem que olhar para si mesmo e dizer, eu devo, eu posso, eu consigo, qual é o meu limite? Não ultrapassar isso. Porque, de fato, se você conseguir ter esses limites, você vai fazer escolhas melhores, você vai conseguir ter resultados melhores, tanto de saúde física, relações, né? Enfim, de modo geral. Então, não se coloque nesse movimento de força sem olhar para si, né, de verdade. Se aceite, né, seja você. Não se compare. Exato. E procure a psicóloga. Ajuda, que é muito importante. Tudo que a gente tá trouxe aqui, aqui assim. acaba voltando para a saúde mental. Com né? certeza. Então, Aí vou deixar no arroba. claro, óbvio. com certeza. Primeiro, agradecer essas mulheres incríveis que eu admiro tanto, que estão aqui comigo hoje, né? Júlio, né? Incrível também. A minha rede é @MôniaCalazans _neuropsi. Boa. Vocês
eu não tenho. Podem me assim, seguir. Podem me seguir também, mas assim, a minha não Não é pra pública, trabalho. é só privada, mas só pra brincar, postar umas coisinhas assim. Tá certo. Então, Josué, corta pra mim aqui, por favor. Que antes da gente dar um tchau geral aqui do programa, eu queria, antes de pedir pra você se inscrever novamente, queria só... As meninas falaram aqui, citaram até um exemplo de que, aquele clichê, né? É o dia da mulher só pra ganhar presente. Eu vou citar um clichê que todo dia é o dia da mulher, mas pra dizer que, assim, mas comemore. Dia 8, Dia Internacional da Mulher, é o dia da mulher, então comemore suas conquistas e espero que a sociedade evolua cada vez mais, mas esse clichê é importante, que todo dia é dia da mulher. Então, queria só deixar essa mensagem aqui, no meu papel de homem, assim, não tenho o lugar de fala delas, mas acho que como sociedade pode contribuir. E pedir pra você que ficou assistindo a gente até agora, se inscrever. Um programa tão especial desse, então, assim, deixa teu like lá, compartilha com os amigos, ativa o sininho, segue a gente no canal do YouTube da Faculdade Exuda, segue a gente lá no Instagram também, @ExudaCast, lá você vai ver cortes desse programa aqui no futuro, e outros programas também. Vai ter o cronograma com os próximos convidados, os próximos temas que a gente vai trazer aqui, tá? Te avisar também, te lembrar do Spotify, que esse episódio vai estar no Spotify amanhã. Você pode abrir seu aplicativo, pesquisar, ExudaCast, vai estar lá para você escutar. Quer escutar só uma parte, um trecho? Quer escutar ele todo? Escuta ele todo, que tá muito legal. Abre teu Spotify e pesquisa ExudaCast, que vai estar lá. Tá bom? Corta pra geral aqui pra gente dar um tchau geral. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui. Até a próxima. Feliz Dia das Mulheres novamente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.